Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa terceira aula. Até agora a gente já conversou um pouquinho sobre as regras excepcionais da CLT, quando elas se aplicam ou não, e também já começamos a ver algumas questões pontuais que as novas normas de direito do trabalho autorizam para as relações entre empregados e empregadores ficarem mais harmônicas durante esse período de pandemia de Covid-19. Hoje e a partir de agora, a gente começa a discutir como é que fica a jornada dos empregados que durante esse período estão sem trabalhar. De acordo com a medida provisória 927, se uma empresa está sem trabalhar e sem exercer atividade, ela poderia, como a gente viu na aula passada, dar férias para os seus empregados. Vamos supor que esse não seja o caso de uma empresa que você conhece, ou até da sua empresa. Vamos supor que exista atividade nessa empresa, mas muito reduzida. Os empregados estão trabalhando muito menos do que antes. Por vezes, você está até trocando as turmas. Um empregado vai trabalhar segunda, quarta e sexta, o outro trabalha terça, quinta e sábado. É tão pouco serviço que está sobrando gente e por isso os empregados estão trabalhando menos do que deveriam trabalhar. Nessa situação, pode ser vantajoso para a empresa a criação de um banco de horas, uma compensação. Tudo aquilo que os empregados estão trabalhando a menos hoje, eles podem compensar depois. Se o empregado teve 2 horas a menos todos os dias na casa dele por conta dessa paralisação total ou parcial das atividades, a medida provisória, nova regra, autoriza que o patrão cobre dele, posteriormente, 2 horas a mais de trabalho. O que se descansa agora, se trabalha no futuro. É óbvio que eu não estou falando nem de quem está trabalhando em teletrabalho, home office, e nem da situação de férias. Estou falando de alguém que verdadeiramente não está trabalhando. Está em casa ou está trabalhando menos tempo do que trabalharia numa situação comum. Mas, professora, banco de horas já existia antes. Que novidade é essa que a medida provisória trouxe? Pois bem, antigamente, desde o final de 2017, com a reforma trabalhista, existia 3 possibilidades da empresa formar um banco de horas. Ela podia autorizar que o empregado compensasse um horário de boca, verbalmente. Então, o patrão e o empregado combinam que um dia o empregado vai trabalhar mais para no outro dia trabalhar menos. Por exemplo, eu que tenho 2 filhos, podia falar para o meu empregador que no dia X eu tenho uma festinha na escola de um deles e que, portanto, um dia antes eu ia trabalhar 1 hora a mais para que no dia da festinha eu pudesse sair 1 hora mais cedo e não me atrasar. Essa compensação, essa possibilidade de trabalhar um pouco mais no dia e folgar um pouco mais no outro, ela era válida mesmo sendo combinada verbalmente, ou melhor, ela é válida mesmo sendo combinada verbalmente, desde que essa compensação entre o que eu trabalhei a mais e o que eu trabalhei a menos ocorresse no período de 1 mês. Se eu quisesse ter um espaço maior para compensar, eu vou trabalhar mais agora, patrão, porque lá no final do ano eu vou querer tirar férias e vou querer ficar 2 dias a mais nas minhas férias. Então eu vou trabalhar esses 2 dias a mais agora para depois compensar, mas tá lá longe, é daqui a 8 meses que eu vou tirar férias. Se esse é o caso, se o intervalo de compensação é maior, o acordo que possibilita o banco de horas teria que ser escrito.
Para compensações em até 6 meses, acordo individual, patrão e empregado, escrito. Para compensação em até 1 ano, acordo escrito, mas em norma coletiva, acordo ou convenção coletiva. Veja que desde a reforma trabalhista, a compensação pode acontecer em no máximo 12 meses, 1 ano. E para ser esse tipo de compensação, para você compensar em até 1 ano, é preciso que haja convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho prevendo o funcionamento desse banco de horas. Agora, por causa dessa situação excepcional, em que tem muito empregado trabalhando menos do que deveria, a lei, a norma, possibilitou a compensação futura, desde que haja acordo entre as partes e possibilitou, com a maior diferença de todas, que essa compensação ocorra em até 18 meses. Antigamente, no máximo 12. Agora, esse tempo que a gente está trabalhando menos por conta da paralisação pode ser cobrado numa jornada a mais em até 1 ano e meio, contados do fim do estado de calamidade. Então, quando acabar o estado de calamidade, começam a contar 18 meses, que é o prazo que as empresas terão para pegar todas aquelas horas que os empregados trabalharam a menos agora e exigir que eles trabalhem a mais lá na frente. Essa exigência, o dia que eles vão trabalhar, o que eles vão fazer para compensar, não precisa de acordo. Basta que o patrão notifique o empregado. No mês tal, você vai trabalhar todo dia 1 hora a mais. Todo dia 2 horas a mais. Quando tudo isso acabar, quem está em casa, não está de férias e não está em home office, pode eventualmente ser compelido a trabalhar até 10 horas por dia para compensar esse descanso que a quarentena está impondo para todos nós, ou para alguns de nós. Além da questão do banco de horas, que já é uma grande mudança, existe também a possibilidade de se antecipar alguns feriados. Você está folgando hoje, porque a minha empresa está fechada. Eu vou deixar você na sua casa. Não está de férias e não está em teletrabalho. Está em casa sem trabalhar. Eu vou te pagar o seu salário como se você estivesse trabalhando. Mas, quando tiver aquele feriado lá na frente, em que a situação já estiver regularizada, o que você folgou agora vai compensar aquele feriado. Considere que o que você está tendo agora, descansando na sua casa, nada mais é do que a folga que você teria num determinado feriado. A empresa pode falar isso e propor isso para os seus empregados, desde que esse feriado não seja um feriado religioso. Páscoa, Natal, Corpus Christi, esses feriados não são passíveis de antecipação, mas todos os outros são, inclusive os feriados locais do município e os regionais do estado. Não precisa ser só feriado nacional. A antecipação dos feriados também é uma boa possibilidade da empresa se organizar mesmo diante dessa bagunça que a pandemia de Covid-19 trouxe para as empresas. Se determinadas empresas sabem que nos feriados tem um fluxo muito grande de vendas, e se a gente já sabe de antemão quais são os feriados que a gente vai ter ao longo do ano, é possível que a empresa deixe o empregado agora na casa dele, já que não precisa do serviço do empregado, e no dia desses feriados, lá na frente, quando tudo já estiver resolvido e a gente já puder estar na rua consumindo novamente, a empresa chame esse empregado para trabalhar no feriado sem que seja necessário pagar para ele
um valor a mais porque ele trabalhou durante o feriado. Os feriados podem ser então compensados, desde que não sejam feriados religiosos. Para terminar, eu preciso conversar com vocês sobre uma questão muito relevante, que é a suspensão do pagamento do fundo de garantia. A suspensão do pagamento do fundo de garantia pode representar uma grande economia para a empresa. O fundo de garantia representa 8% do total da folha de pagamento. Economizar 8% da folha de salário é uma economia muito significativa, a depender do tamanho da empresa e da quantidade de empregados que ela tem. O que a norma fala em relação a esse aspecto? A lei diz que os pagamentos de fundo de garantia referentes a março, abril e maio de 2020 são referentes a esses meses, mas devidos, portanto, vencidos em abril, maio e junho, eles podem ser suspensos. A empresa pode simplesmente não fazer o pagamento do fundo de garantia dos seus empregados. Mês de março, que vence em abril, mês de abril, que vence em maio, mês de maio, que vence em junho. A empresa não paga, não deposita. No dia 20/6, quando a empresa for fazer a declaração normal do seu fundo de garantia, tem a obrigação de declarar que está devendo esses 3 meses que não pagou. Então, a empresa não paga os 3 meses, mês 3, mês 4 e mês 5. No dia 20/6, quando a empresa for declarar o fundo de garantia, tem que declarar o fundo de garantia do mês e também dizer que está devendo esses 3 meses em aberto. Feito isso, e é importante que a empresa faça essa declaração de dívida, no dia 7/7, a empresa começa a pagar o que ficou devendo de fundo. Só que vai pagar esses 3 meses que ficaram em aberto em 6 prestações, meia dúzia, 6 vezes, a partir de 7/7. O valor a ser pago em 6 vezes não tem atualização monetária, não tem juros de mora e não tem multa. É o valor seco. Não paga mês 3, mês 4 e mês 5, cujo vencimento é 4, 5 e 6. No mês 6, que é o último que pode pagar, dia 20, que é o prazo para declaração do fundo, a empresa vai informar que tem esses 3 meses em aberto por conta da pandemia do Covid, que usou essa possibilidade que a medida provisória trouxe. A partir desta informação, em que a empresa vai dizer que deixou esses 3 meses em aberto e quanto deveria ter sido pago que não foi, a partir desta declaração, nasce a obrigação do pagamento para a empresa, desses 3 meses em aberto. Mas o pagamento, de acordo com a norma, vai ser feito de forma parcelada, em 6 vezes, sem atualização, sem juros, sem multa. Se no dia 20/6 a empresa não declarar que usou essa possibilidade e que deixou os 3 meses em aberto, esses 3 meses que não foram pagos vão ser considerados meses devidos, vão ser considerados meses impontuais. Para usar essa possibilidade, a empresa tem que declarar que está fazendo uso dela. Se a empresa só não pagar e não disser nada, não vai poder parcelar em 6 vezes e quando fizer o pagamento, vai fazer pagamento com atualização monetária, juros de mora e multa pelo atraso.
Aí pode acontecer uma situação peculiar. Eu tenho um empregado que trabalha para mim hoje. Esse empregado que está na minha folha teve o seu fundo de garantia suspenso por mim durante esses 3 meses. Mês 3, mês 4, mês 5. No mês 7, eu comecei a pagar o parcelamento dele. No mês 8, antes de eu pagar a segunda prestação, antes de eu colocar em dia aquele buraco que eu deixei no fundo de garantia dele, eu demito ele. O que é que acontece? Porque quando ele for puxar o extrato do fundo de garantia dele, vai estar em aberto. Ele vai ter ficado 3 meses em branco. Nesse caso, em que a empresa opta pela suspensão, começa a pagar o parcelamento e no meio desse parcelamento o empregado é demitido, a empresa vai antecipar os vencimentos dessas prestações em relação a esse empregado. Se eu tinha então 4 prestações a vencer de um empregado que eu acabei de demitir, essas 4 que eu pagaria no futuro passam a ter vencimento agora. Eu preciso acertar o fundo de garantia dele na data da demissão dele. Ainda assim, com esse risco de uma eventual demissão e a possibilidade de em um ou outro caso a empresa ter que antecipar essas prestações, me parece que a possibilidade normativa da empresa deixar de pagar o fundo de garantia por 3 meses pode ser impactante e importante para a saúde financeira de algumas empresas. Pega a folha de pagamento, verifica quanto isso representa, porque possivelmente isso trará uma excelente economia. Na medida em que o governo não cobra sequer atualização monetária, numa situação de crise como essa, ainda que você tenha hoje dinheiro para fazer o pagamento do fundo de garantia de todos os seus empregados, talvez seja melhor guardar o seu dinheiro e esperar pelo que apresentará o futuro para a gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, quanto tempo esse isolamento vai durar e o que vai acontecer. Talvez seja mais interessante guardar o dinheiro por enquanto, até as coisas se acalmarem, e pagar lá na frente, sem juros, sem correção e sem multa. Bom, a gente já finalizou a nossa aula sobre a medida provisória 927. A partir da nossa próxima aula, eu vou conversar exclusivamente sobre a medida 936, que estabelece o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, onde o governo também tem participação na manutenção do salário e remuneração dos empregados. Eu espero você lá. Vem comigo!